Muito grata, Júlia. Eu tenho que falar no microfone, é isso que eu estou entendendo? É porque a acústica é tão boa, né, do auditório. Não, o híbrido é mais trabalhoso do que o só digital e do que o presencial, né? É isso, no fim que a gente se arrumou, né? Bom, eu tenho vontade de trocar uma ideia com a Júlia, mas acho que a gente deixa para o final. Vou emendar a pé, também agradecendo imensamente a organização. Que bom estar junto de novo, né? Teve um momento que parecia que isso não ia mais ser possível, né? Cá estamos. Queria agradecer especialmente a Cissa e a Júlia, porque sei que elas cortaram 12, como se diz na minha terra, né? Para fazer isso, e, enfim, reitero os agradecimentos que o Círio já fez, detalhadamente, sobretudo a equipe de apoio presente, muito grata. Mas eu quero agradecer a Júlia, porque ela construiu essa mesa, né? O discurso e as materialidades tangíveis, que é um ponto muito interessante de confluência dos estudos literários, os estudos da linguagem e os estudos da edição, que é o marco de trabalho da gente. E os autores que a gente está trazendo são ambos, né, expoentes do pensamento sobre dinâmicas sistêmicas e processos, não produtos, como é tão mais frequente, né, na tradição da nossa grande área. E ambos fazem parte do que tem sido referido há uns 10 anos, mais ou menos, como virada das materialidades, não só na nossa grande área, nas humanidades como um todo. Movimento das humanidades que refaz as questões da produção do sentido e da produção do valor das obras, na medida em que entende a circulação como partícipe do que se diz, e inclui no estudo dessa circulação a formalização material. Essa expressão é do Willem Flusser, que é um leitor do Simondon, né, o autor que eu estou apresentando, que tem a ver com o seguinte: a forma que informa a matéria. Nos estudos da linguagem, a expressão mais corrente é materialidades inscricionais, nas materialidades em que se inscrevem os textos para circular e tudo mais. Vou usar um exemplo do Willem Flusser, que eu acho muito bom como base para o que vem depois, que é a ideia da mesa de madeira, né? A madeira é a matéria que é informada por uma certa ideia de mesa, e não por qualquer ideia de mesa, porque a matéria madeira também se impõe à ideia de mesa. Né? Então, essa expressão formalização material, herdeira do pensamento do Simondon, tem sido muito útil para a gente pensar essas relações do que outrora a gente chamava tranquilamente de suportes. Né? Bom, essa é precisamente a razão para que eu tenha sugerido o título do modo de existência dos objetos técnicos. Eu não me lembro mais, alguém pediu para ver o livro, que a gente tem uma cópia didática circulando, mas tem aqui a materialidade impressa, para quem quiser, né? Eu esqueci de passar. E é interessante porque é um autor que tinha sumido, não circulava mais. Em 2005 ele começa a bombar no sul global. Em 2010, claramente no Brasil, mas só agora, há 2 anos, esse texto foi traduzido. Quem é Gilbert Simondon? Ele foi um autor incômodo para os seus contemporâneos, mas foi retomado por gerações seguintes. Vou citar uns nomões: Marcuse, Deleuze, Guattari, que explicitam em suas obras essa fonte. Né? Mas é interessante pensar que ele foi um autor silenciado no fim do século XX, exatamente no mesmo período em que se vai instalando isso que a gente chama de Vale do Silício hoje. Eu tenho uma hipótese sobre isso, por isso que estou chamando a atenção. E ele é retomadíssimo agora por muita gente que estuda a digitalidade, que inclui o encontro da cibernética com a informática, a técnica algorítmica como sua expressão funcional e o neoliberalismo como a sua lógica primordial. São a síntese zona do que eu pretendo desdobrar um pouquinho. O Simondon tem uma biografia acadêmica muito interessante. As atividades dele estiveram sempre ligadas à relação ensino e pensamento. Ele se ocupou muito da educação básica e muito fortemente de pensar formações técnicas no que seria nível médio, né, que a gente chama hoje, e atuou intensamente na criação e condução de cursos, disciplinas, projetos de formação, mas, sobretudo, isso me parece muito importante, na implantação de espaços formativos. Esse texto, né, do modo de existência dos objetos técnicos, é a tese complementar dele, como eles dizem na França, de doutorado. Né?
E está inserido, então, nessa atuação dele acadêmica, né? E a questão de fundo, tanto na atuação dele quanto nessa obra que ele produz durante essa atuação, é a seguinte: a alienação da técnica é a alienação mais básica de todas. A alienação do trabalho, esse livro é de 58, gente, tá? Localizem ali, né? Para nós analistas do discurso, está fácil de localizar o tipo de debate epistemológico, né, que está em questão, fundamentalmente na França. Ele vai dizer que a alienação do trabalho, em que cada um vai fazendo um pedacinho de um objeto em manufatura e desconhece o todo que os seus gestos compõem, é, antes de tudo, uma alienação em relação à técnica. Por isso ele tem sido lido hoje quando nos perguntamos coisas como, peguei 3 grandes blocos de trabalhos de grupos que leem Simondon hoje. Primeira pergunta: como foi possível que as universidades descontinuassem seus serviços próprios de e-mails, estocagem de dados e produção de redes informacionais, delegando a empresas privadas a guarda de tudo o que produzem e desconhecendo a gestão dessa guarda? É o que tem levado, por exemplo, a hiperformularia. Eu não sei vocês, mas eu preencho o formulário pra caramba, todo dia, o tempo todo, informando, não a minha instituição, mas a Google, no caso da Universidade Federal de São Carlos, dos meus passos. Né? Podemos discutir isso depois. Outra pergunta: como foi possível que a obsolescência programada se sobrepusesse a todas as evidências dos níveis de lixo intoxicante da água, do ar, dos alimentos, decorrentes da produção incessante de descartes que desequilibram biomas, ciclos climáticos, etc. Bom, é o que tem gerado tragédias urbanas, morbidades cancerígenas, sufocamento dos mares, né, que são grandes temas. Outra pergunta: como foi possível assistirmos sem espanto à instalação dessa crescente epidemia de ansiedade e depressão global, seguida de perto pelo aumento expressivo de adoecimentos psíquicos ligados à falta de foco e às várias fobias à vida social? Isso é o que tem levado às discussões sobre a nova transição da digitalidade a que temos assistido. Nesse momento, eu estou bem enfiada nesse pedaço, que tem a ver com o quê? A transição das plataformas para os aplicativos. Eles são individualizadíssimos. São fortes produtores de uma intimidade ubíqua, podemos falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem, que exacerbam o individualismo e a sua encenação pública. Está lá o Instagram que não me deixa mentir. Entre outras, essas questões estão diretamente ligadas ao que o Milton Santos, epistemólogo importantíssimo, leitor voraz de Simondon, chama de período técnico-científico informacional. Eu acho legal para nós essa periodização. Ali nos anos 70, por exemplo, quando o dinheiro deixa de ter o lastro, né, o dólar com o ouro, e vira uma informação, a questão do que é uma informação se impõe para tudo. Tudo é passível de virar informação. As tecnologias são desenvolvidas nessa direção. É um período que se caracteriza pela globalização justamente do meio técnico-científico informacional, da malha técnica que recobrirá todo o globo. Desigualmente, é verdade, mas virtualmente total. Período que se caracteriza, segundo esse autor, por produzir objetos técnicos portadores de discursos, né? As embalagens são emblemáticas, o design em geral é um marcador disso, os selos de certificação, mas também as materialidades, o papel reciclado em vez do alvejado, o extrusado de milho em vez do isopor, né, ou do plástico bolha. Enfim, Simondon tem sido retomado nesse contexto de reflexão. Porque, para ele, a técnica está no coração do problema da organização social. E vou usar aqui os termos do Debré, que é um voraz leitor de Simondon, Regis Debré, muito conhecido de vários aqui, né? A digitalidade não é só uma lógica, ela é sua efetivação. Em certos contextos, formalizada em certas materialidades. É uma ideia, criação, termos de Simondon, que ganhou força material, um engenho. Sem isso não teria existência. E daí o título do livro, né, do modo de existência dos objetos técnicos. Trata-se de levar em conta, cito um trechinho do Simondon, que a presença do humano nas máquinas é uma invenção perpetuada. O que reside nas máquinas é a realidade humana, é gesto humano fixado e cristalizado em estruturas que funcionam. Essas estruturas precisam ser respaldadas durante seu funcionamento. Isso que é interessante.
Daí ele desdobra toda uma conversa sobre a produção de subjetividades, que são sempre intersubjetividades e sempre, para ele e seus herdeiros, mediada por objetos técnicos. Então, a relação entre objetos e sujeitos está dada em 2 processos que são fundamentais da teoria dele, que eu apresento a título só de apresentação mesmo. Ele vai dizer que se trata sempre de um processo de individuação, palavra-chave, que vai virar em muitas filosofias mais conhecidas de nós, devir, a ideia do devir, né? Nele é individuação tanto da máquina quanto do seu operador, que para o Simondon deve ser sempre alguém capaz também de ser o produtor da máquina. Essa separação entre produtor e operador é problemática para ele. E se ele não é o produtor, ele conhece a lógica daquilo que ele opera. Então, a individuação é uma singularização que se produz na dinâmica do vivido, do coletivo social, nas suas práticas de reprodução da vida. Vale para a máquina, vale para o humano. O outro conceito que tem a ver com esse é a transdução. Toda máquina é feita da passagem de uma coisa a outra. Ele vai para a ideia de trabalho na física, né, e trabalha muito com as leis termodinâmicas e tal, estuda motores. O primeiro capítulo, acho que muita gente desistiu de ler esse livro, porque o primeiro capítulo é dureza. Ele estuda finamente tipos de motor, né? Enfim, para chegar nessas abstrações. Então, toda máquina é feita de passagem de uma coisa a outra, toda máquina é movimento transformador, e a informação, olha que definição interessante, é justamente o que se produz nessa dinâmica. Porque a gente usa a palavra informação como se a gente tivesse muita certeza do que é informação. Mas esse é o X da questão, né? Quando a gente não consegue legislar, por exemplo, as plataformas, as corporações todas, as coletas indiscriminadas de dados, ou isso que a gente vem chamando de Big Data, mineração, parará, está na base da dificuldade de legislar sobre isso uma certa ideia de que, assim, mas isso é uma dimensão técnica. Tipo assim, não é aí que está a política, né? E aí, eu acho muito louco, não dá tempo agora, a gente pode depois conversar, mas acho que vocês já devem estar pensando o tantão de filme, de série que tem trabalhado com essa questão, né. Eu pensei no Her, que já virou um clássico, esqueci de anotar o nome do autor, tem uma coisa rolando que chama Marjorie Prime, eu não sei se alguém assistiu, tem uma série russa muito interessante que chama Better Than Us, enfim, dá para fazer um listão aqui. Agora, eu acho interessante que essa discussão estava posta pra caramba já no início do século XX pela arquivística. Né? O que é um documento? O que é um arquivo? O que é um fundo? O que é uma coleção? O que é um acervo? É muito louco como nas humanidades, muita gente trabalha com esses materiais como ponto zero, e tudo bem, aí estão as áreas, mas desconsiderando totalmente, muitas vezes, a ideia de que para ser um documento, chegou a ser um documento. Por que caminhos? Por que decisões? Por que escolhas? Por que possibilidades técnicas? Né? Quando Harvard decide incinerar um andar inteiro de jornais do século XIX, ali na década de 80, porque o microfilme ocupa menos espaço e nos salvará e tal. Olha como a decisão técnica é política e teve consequências que agora a gente sabe quais, né? Mas havia um entusiasmo imenso quando esse andar inteiro foi incinerado. Enfim, esse tipo de discussão leva a pôr em questão certos usos recentes do sufixo tecno. Vou só mencionar para nós o que rola, que é o tecnodiscurso. Né? Dessa perspectiva, a pergunta que se põe é assim, que discurso não seria tecno? Né? Que discurso não teria dimensão tecno? Para pensar. Dessa perspectiva, não há discursos propriamente digitais, mas a digitalidade é uma das condicionantes constitutivas de certos discursos. De fato, tal como a arquitetura da malha técnica hegemônica e global se organiza hoje, isso que a gente chama de internet, assim, o digital é um conjunto de formalizações materiais que afetam os dizeres e que é afetado por eles. Atende a certos modos de dizer, e aí a história da internet é muito interessante, né? O desejo de propagação, de conexão, a coisa reticular e tal. Então, ela é criada por esse impulso, digamos, histórico, mas é também muito interessante ver que, e aí como máquina, para usar o termo do Simondon, ela também cria, né? Ela também cria. A história das redes digitais é ótima, né? O Facebook nasce para ser um negócio sobre trabalho e vira o que vira. O Orkut morre para a glória do Facebook, reproduzindo
bem entre aspas, digitalmente, uma necessidade de diferenciação social que existia fora do digital, por assim dizer, né. Eu acho estranho falar fora do digital hoje, mas enfim. O Orkut ficando cult agora, não sei se vocês estão acompanhando isso, que nem disco de vinil, tá cult o Orkut agora. Então ele não tinha morrido, ele ficou em latência, né. E outras coisas interessantes, como a reinvenção de indústrias que tinham falido, por exemplo, a fonográfica. O streaming, né, Ana, você que está sempre ligada na coisa da música, refaz completamente a lógica de ouvir música, né. Mas eu não vou desenvolver esses tópicos, eu estou só apresentando, porque são essas coisas que têm sido lidas à luz dessa teorização do Simondon, que na verdade deixa completamente, indissociáveis a noção de trabalho e técnica, e essa é toda uma discussão, vocês podem imaginar, com os marxistas, né. Não joga fora a ideia do trabalho, mas ela não é central. O que é central no trabalho é a técnica, né, é a relação com a técnica. E isso tem a ver também com uma outra indissociabilidade das ideias de criação e engenho, né. A liberdade de criar está sempre ligada a um desafio espaço-temporalmente situado na relação com os materiais e objetos disponíveis. Eu acho que é uma versão tangível do algo sempre falantes e alhures, né. Tem um antes e alhures dado. Na nossa grande área, tem aquele texto do Walter Benjamin, né, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que é lidíssimo, mas agora começa a ser lido à luz, né, dessa perspectiva, acho que estão chamando de simondoniana, e é uma leitura importante para o Simondon, como é para o Debré, etc., né. Ele fala da perda da aura, né, a reprodutibilidade técnica como produzindo uma novidade ali sobre o valor das obras, no fim, né, para usar a expressão que eu usei inicialmente. Aí desemboca na encenação da arte. Os trabalhos do Duchamp, o do Magritte, para citar esses bem emblemáticos, né? As instalações que viram moeda corrente nas galerias e bienais e tal, a partir dos anos 80. Eu não sei quem acompanha, Banksy discute muito isso na sua produção hoje, né? Os suportes e os meios passam a ser encenados como arte. Aquele do Banksy que se autodestrói, não sei se vocês conhecem esse caso, não vou me deter nele agora, posso contar depois. É muito interessante a discussão da materialidade do processo, né, do valor da obra, no fim, ligado a suporte e meio, né. De fato, Gaston Bachelard, que é um substrato importantíssimo da obra do Simonton, embora ele não tenha uma pegada fenomenológica, já tinha escrito, né, um conjunto de ensaios importante, que é uma filosofia da matéria, e o Simondon recupera. O Bachelard chamou isso de fenomenologia da imaginação criadora. Não sei se vocês conhecem. A psicanálise do fogo, o ar e os sonhos, a água e os sonhos, a terra e os devaneios da vontade, a terra e os devaneios do repouso. São 5 títulos, né. Então essa filosofia da matéria é lida como uma fenomenologia da imaginação criadora, então como matéria e criação. E aí eu brevemente comento com vocês que eu passei por uma discussão recentemente quando em 2021 o forró foi tombado como patrimônio imaterial. Demorou 10 anos, né, o pedido é de 2011, e aí essa discussão louca dos 10 anos passa pela filosofia da técnica, porque para você reconhecer um patrimônio imaterial, você vai justamente ter que, na documentação, enumerar como ele se materializa, né, em certas estruturas musicais, instrumentos, formas de registro, usos da voz, certos paramentos, certos tipos de lugar, correlatos como comida, apelidos, as marcas linguísticas que estão coletadas, nesse caso, sobretudo nos cordéis. Então você precisa mostrar todas essas encarnações materialmente tangíveis do forró para que ele seja declarado um patrimônio material. Discussão interessantíssima essa, né? Os objetos técnicos configuram a força material de uma ideia. Bom, eu acho que o Debré, só para deixar aqui um registrinho, dá um passo adiante muito sofisticado com a mediologia, a ideia da mediação, de tudo isso ser sempre mediador. Mas eu não vou me deter nisso, eu só queria sublinhar aqui, para dar uma encaminhada para o fechamento, que o corpo teórico construído por Simondon foi produzido, né, então todas essas ideias são suscitadas por uma preocupação permanente dele sobre a formação para o enfrentamento de 3 coisas. Primeira,
dos desafios técnicos que a filosofia da técnica do século XIX, que é pujante, né, a filosofia da técnica no século XIX, né, gente? Indústria, parará. Então, a tradição dos prometeicos e dos fáusticos, se for o caso, até posso falar disso depois, se interessarem, e o Simondon joga entre essas duas tradições, né, porque ele acha que não dá mais conta. Ele também desenvolve esse corpo teórico se preocupando com a formação para o enfrentamento da interdisciplinaridade, que para ele é assim, né, a filosofia da engenharia, como ele diz algumas vezes, e nela a dimensão da semiologia dos objetos técnicos, aparecia como necessária na formação de todas as áreas, de todos os campos de saber. E, finalmente, terceiro ponto, o enfrentamento de uma vida intelectual conjugada às experiências empíricas, né? A permanente relação de teoria e prática. Por isso, a preocupação com a criação dos espaços formativos, com a educação básica, etc., né? E aí, nesse contexto, ele vai defender que a gente deve desenvolver, ele está ali no meio do século XX, não esqueçamos disso, máquinas sempre com certo grau de indeterminação. A alta tecnologia para ele é justamente a máquina aberta, a expressão que ele usa é essa. E tem tudo a ver com software de código aberto, por exemplo, né? Que é essa máquina com a qual você vai se individuando, né? Você vai se transformando, ela também se transforma e juntos seguimos, né? Sim, ele foi considerado ingênuo por muita gente e tal, também posso contar umas histórias de bastidores depois, se for o caso. Mas é muito legal, porque então ele vai defender essa ideia de que a máquina superautomática não é uma máquina interessante. A máquina interessante é essa que vai fazendo parte, nas suas transduções, dos processos de individuação, tendo ela própria os seus. E aí, isso é uma riqueza para pensar o problema da cibernética, que é o estudo dos sistemas de controle. A discussão sobre controle está posta. Veja como que ela não é política, né? Há uma palavra importante, a ideia de neguentropia, né? Que não é a negação da entropia, mas é a ideia de que você precisa negociar com a entropia, né? Então, a discussão sobre o controle politicíssima atravessa a obra do Simondon, quando ele vai pensando que o humano intervém como o ser que regula a margem de indeterminação das máquinas, para que elas se adaptem ao melhor intercâmbio possível das informações, né? A alta tecnologia aberta. Ele, por exemplo, fala mal dessa coisa, ele está no meio do século XX, né? Aquela coisa dos eletrodomésticos, ele fala assim, esses eletrodomésticos que são maquininhas fechadas que ninguém sabe como funciona, isso não vai pegar, isso não é legal. Legal é aquele eletrodoméstico que você vai lá, conserta, né, reforma, parará. E é muito interessante como ele tem sido retomado num movimento grande já do sul global hoje, que é a filosofia da gambiarra. Né? Esse é o termo. A filosofia da gambiarra é um espaço de produção acadêmica e de militância, né? E lê muito Simondon. Enfim, os seres humanos, não humanos e objetos técnicos negociam os processos técnicos conforme valores prevalentes na condução do viver. É um resultado desse raciocínio. E nesse livro, ele chama atenção para 4 valores que ali no meio do século XX ele vai vendo como sendo a lógica que preside os desenvolvimentos tecnológicos, né, a partir de uma técnica fundamental. São eles: a celeridade, cá estamos, né, aflitos, quase sem ar, né? E é interessante que ele sublinha, é a otimização do tempo. As tecnologias não vieram sendo desenvolvidas, por exemplo, pensando na otimização dos recursos. Então, vamos com o recurso que precisar para otimizar o tempo. Como é que isso não é político, né, gente? Como é que não tem uma dimensão política na técnica? Outro valor, a portabilidade. Essa ideia de que é importante poder andar para lá para cá, pessoas, mercadorias, né? Então, uma ênfase nos fluxos e não nos fixos, por exemplo. Não há conforto para parar quieto no lugar, né? O que importa é circular e pôr em circulação. Outro valor, as compatibilizações sistêmicas. Essa aqui mereceria muita conversa, vou tentar ser curta. Temos feito, inclusive, uma diferença entre cibercultura e cultura digital para tratar desse problema das compatibilizações. Esse desenvolvimento das compatibilizações entre máquinas está, por exemplo, esteio do movimento do software aberto, de código aberto, né? Da partilha, da troca, das máquinas simples, com processadores não caros, com pouca memória, enfim, todo um modo de estar no mundo
vem com essa ideia do movimento, né, do software de código aberto. Mas essa mesma lógica, digamos assim, está, por exemplo, na criação da comunidade Apple. iPod, iMac, isso, aquilo, né? Aí, tralalá. Porque também é um modo muito eficaz de você construir certas compatibilidades que vão, inclusive, ficando obrigatórias, né? Eu tenho um notebook Mac. Se eu tivesse um smartphone que não fosse iPhone, a minha vida ia ser um inferno, cara. Sendo assim, eu tenho um monte de vantagens, de facilidades, de seguranças, por exemplo, como o Itaú, que é o banco que eu uso, é muito louco. Então, você também pode usar essas compatibilizações para sistemas pequenos e fechados, e aí a gente vai fortalecendo com essa lógica esse troço que a gente tem chamado de bolha, que nem é, acho, uma metáfora boa, porque bolha ainda dá uma certa ideia de transparência, e nós não estamos enxergando, não. A gente tem uma ideia de que está na bolha, mas a gente nem enxerga o que está fora da bolha, né? Enfim. O último dado que tem muito a ver com isso, e é como eu vou encerrar aqui o raciocínio, né, fazer um pequeno desdobramento, é a ideia do valor de servidão. É a palavra que o Simondon usa em francês, ela é traduzida para o espanhol e para o português como escravidão, né, a discutir a decisão tradutória. Ele fala, pensar soluções técnicas, e ele está preocupado com isso. Isso ele está inquieto, né? A celeridade do tempo, acho que ele não achou que ia dar ruim, mas aí ele estava preocupado com a questão da servidão. Pensar as soluções técnicas como criadora de escravos que farão o que não queremos fazer para garantir a reprodução da vida, é um modo técnico de reproduzir a ideia de que, sim, a escravos. De novo, tem uma pá de filme, né, de série que explora essa rebelião das máquinas em relação a essa servidão tecnicamente proposta, como se fosse neutra, não fosse política, não implicasse a produção de subjetividades, etc. E é assim que o Simondon põe em questão a própria ideia de vida, né? Que vida esse modo de desenvolver tecnologias produz? No caso das máquinas de autoaprendizado que a gente tem hoje, a gente vê, acabei de mencionar, né? A ficção explora bastante isso. Mas eu quero uma coisa bem pé no chão, nós aqui agora, né? É já o que se passa com a própria coleta ininterrupta de dados, metadados e resíduos de navegação, que tem a ver com como a gente passa de uma URL para outra, mas tem a ver também com a pressão dos dedos no teclado, com a íris, todas essas coisas que estão sendo coletadas. E agora, bem recentemente, com a franca declaração de quem trabalha com mineração de dados, que as máquinas estão fazendo cruzamentos que os próprios produtores dessas máquinas não conseguem explicar como se dão. Interessante isso, né? E aí aquele medo, né? Mas essas máquinas nos escravizarão? Pois é. Voltando às grandes questões que eu mencionei no início, né, esse ambiente de reflexão em que essa obra do Simondon tem sido muito retomada, a gente vê que já foi, gente, já era, já estamos servindo. Já foi mesmo, é sério, não é uma piada. Nós já trabalhamos para essas máquinas fazendo o que elas não fazem, para alimentá-las daquilo de que elas precisam em sua existência. É muito importante esse ponto filosófico da nossa relação com a digitalidade hoje, né? A cultura do formulário é isso, né, gente? Mencionei, não aguento mais preencher Google Forms e adendos e tal. Aqueles relatóriozinhos dos smartphones falando, né, o seu tanto de produtividade, o seu tanto de redes sociais. Enfim, não vou me estender nos exemplos, mas não queria deixar de mencionar um para registrar a título de protesto, acompanhando o companheiro Avelino, vamos fazer protesto, isso é um lugar para isso também. Cara, o que é esse SouGov, que é esse sistema tentacular que invadiu minha vida e rege a vida de todos os servidores públicos hoje? Eu não estou falando de eleição, então acho que tudo bem, né? Não posso falar, né? Porque a gente está proibido, a gente recebe mensagens desse SouGov, inclusive, falando que a gente está proibido de falar de eleições. A gente, professor, universitário, das humanidades. Esse SouGov é uma coisa para a gente pensar. Começou se implantando, exigindo que todos nós, servidores públicos, abríssemos de bom grado, de partida, os nossos impostos de renda, sem precisar ser consultados a respeito. Enfim, desse trabalho que temos tido de alimentar as máquinas com dados, com cliques, com hits, com tempo de navegação, que é tempo de vida, vamos combinar? O que nós obtemos? Uma formalização material do viver que ficou acelerado, hipermóvel, constitui comunidades densas e fechadas e nos torna servis.
Os colegas da cognição que estão estudando, inclusive, a plástica cerebral, que vai junto com tudo isso, têm mostrado alterações importantíssimas, né, no modo sináptico mesmo, de apreensão dos processos de transdução, se a gente quiser ser simondoniano, e então, portanto, nos nossos processos de individuação. Eu penso que se Simondon pudesse baixar aqui agora e nos dizer algo, ele diria uma coisa do tipo assim: tá vendo como eu falei que o pessoal das humanidades não podia largar a mão de como a tecnologia vai se desenvolvendo? Isso deu na ideia de que uma coisa é só técnica, né, como se fosse simples, resolvível sem implicações políticas. Eu fico pensando num exemplo que eu também não posso desenvolver, mas quero registrar. Eu participei nesses últimos 4 anos da implantação de uma coisa interessantíssima aqui na UFSCar, estou quase terminando, gente, que é o Observatório da Literatura Digital Brasileira. Vocês não podem imaginar a dificuldade de obter financiamento, porque na nossa área os nossos colegas pareceristas não conseguiam compreender as necessidades técnicas da constituição de um repositório de literatura digital. E achavam que isso não era da nossa alçada. Né? Nossa, porque eu fui assessora do projeto, ele é coordenado pela Regiane Rocha. Né? Enfim, é um caso interessantíssimo disso. E aí, postas essas questões com essa gravidade, que eu acho que elas têm de fato, isso que se chama humanidades digitais é um problema, porque não tem a ver com essa reflexão, é a assunção de que fazer banco de dados é o grande barato, e não refletir sobre como esses bancos de dados, afinal, viram bancos de dados, né? Eu queria lembrar uma figura que acaba de receber uma sentença meio final, que é o Julian Assange, né? E porque é o seguinte, esse papo do Free Assange, né, que foi meio tomando muitos lugares do mundo recentemente, no Brasil esse movimento afinal apareceu depois de muitos anos, ele tem uma justificativa jurídica que é botar para circular as atrocidades, vilezas e tudo mais que os Estados Unidos fazem, pelo menos desde a Guerra no Golfo, matando populações civis mesmo, como se fosse videogame, etc. Acho que isso todo mundo conhece, essa história e tal, né? Esse é o argumento jurídico que o tortura há mais ou menos 12 anos, né? Há várias modalidades de tortura que ele sofreu, e que agora o levou à condenação. Ele está sendo extraditado efetivamente para o país onde ele provavelmente vai ser condenado a pena, a prisão perpétua, a pena de morte, qualquer coisa do tipo. Né? A questão fundamental, eles estão calando um ícone de um movimento. Tem esse problema do Wikileaks, né, esse vazamento, mas a própria ideia dos vazamentos de documentos que são entendidos como merecedores de ir a público, porque o público deve conhecer o que se passa, né, então tem toda uma discussão aí, mas isso é um pedaço de uma coisa de fundo que tem a ver com o Simondon, com o que eu estava falando, a Julian Assange é um grande leitor de Simondon, né, que é o seguinte, é a bandeira CryptoPunk. Não podemos mais não ensinar linguagem de programação na escola básica. As pessoas ficam encantadas com a criança que fala assim, ele já passa o dedinho na tela, ele está imitando um gesto, ele não tem uma compreensão do que está acontecendo ali. Né? Então, essa ideia dos nativos digitais, ela é balela, segundo essa perspectiva, porque não basta você estar no mundo para entender o que é o digital, porque você pode estar servindo simplesmente ao digital. Né? Então, o Julian Assange está sendo neutralizado, né, iconicamente, justamente porque é um movimento muito grande, né, da lógica de funcionamento. E eu não estou falando do pink do cérebro, né, é o sistema mesmo. O sistema não pode deixar que uma bandeira como essa vingue. Né, que as pessoas de fato compreendam, por exemplo, que nós decidamos o que da nossa correspondência a gente vai encriptar. E a gente mesmo saber encriptar. Né? A bandeira CryptoPunk é essa, assim, isso é básico, é tipo respirar, comer, tomar banho, tem que entrar para a vida, né? Porque é uma técnica hegemônica, etc. e tal. Enfim, e aí eu fecho com a palavra de ordem, né? O Free Assange hoje, que meio que dançou, ele foi condenado mesmo, né? Virou Free Assange is Free Us. E aí eu fico pensando, se ele foi condenado mesmo, eita, né? Enfim, gente, só para apresentar inicialmente esta obra e no que eu penso que ela tem a ver com as nossas questões discursivas, né? Estou à disposição para a gente conversar mais. Obrigada.